Olá, sejam bem-vindos a mais um estudo da profecia bíblica, em especial, o livro que estamos considerando a cada domingo, aqui nos nossos Domingos de Esperança, Ministério da Profecia. E o tema de hoje é um tema muito importante, muito legal, e eu tenho certeza que você vai gostar. Então, meu amigo, já pegue a sua Bíblia, pegue aí a sua caneta para fazer algumas anotações importantes e vamos ao estudo da profecia. Antes, porém, eu quero orar com você, quero pedir a bênção de Deus para, mais uma vez, o Espírito Santo estar aqui conosco, guiando-nos nesse momento de estudo da Bíblia, da Palavra de Deus. A gente sempre lembra, né, Pastor Ricardo, que as coisas espirituais, elas têm o seu discernimento também de forma espiritual. Então não tem como iniciar um estudo tão importante da Bíblia como esse, ainda mais se falando de profecia bíblica, sem pedir a presença do Espírito Santo. Então seja bem-vindo, você que está na sua casa, você que está na igreja, você que está numa reunião de pequeno grupo, você que está estudando a Bíblia de forma individual e de alguma forma recebeu o link desse vídeo ou recebeu esse vídeo aí no seu celular ou no seu computador, eu tenho certeza que isto é providência de Deus e você deveria estar aqui conosco estudando a Bíblia. Vamos orar para iniciar os nossos trabalhos? Oremos. Senhor meu Deus, muito obrigado por mais uma vez nos conceder o privilégio de estudar a Tua Palavra. Nesta noite de domingo, ou em qualquer momento em que esta pessoa estiver assistindo esse estudo, nós queremos pedir a Tua presença, pedir a iluminação do Espírito Santo para compreendermos este estudo e entendermos a brevidade dos tempos, considerando que Jesus Cristo já está às portas e precisamos nos preparar para este evento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pastor Ricardo, muito bom ter a sua companhia novamente. Muito obrigado, pastor como Flávio. sempre. Boa noite. Boa noite. E a gente está aqui considerando hoje uma profecia interessante, né? O Deus que não se atrasa. E é interessante que há mais de 2000 anos, né, nós temos aí uma profecia bíblica interessantíssima que fala sobre esta questão de tempo, a brevidade de tempo. E hoje nós queremos considerar esta profecia bíblica também à luz da história. Nós vamos ler alguns textos, mas queremos considerar alguns eventos históricos para que esta profecia realmente, para que ela seja embasada e não tenha dúvidas de que a Bíblia é um livro confiável e quando ela fala, nós podemos, acreditar. Bom, a Bíblia não fala para a gente o dia e a hora da volta de Jesus, não temos esta exatidão. Mas, quando a gente vê o cumprimento de algumas profecias bíblicas, em especial esta que vamos considerar esta noite, percebemos claramente que, assim como estes eventos já ocorreram, estão ocorrendo, nós podemos entender que Jesus Cristo está voltando e este é um acontecimento real, né? E aí eu vou pedir para o meu amigo e a minha amiga que está em casa ou está na igreja abrir a Bíblia em Daniel 8,14 e nós já vamos ler esse texto e a partir daí, pastor Ricardo, já vamos considerar esse assunto, vamos analisar ele. Eu já quero prevenir os nossos amigos que esta profecia tem muitos detalhes, né, pastor Ricardo? E a gente vai se deter aqui apenas em explicar este contexto de dias e o início dela e o cumprimento final dela, quando termina essa profecia. Os outros detalhes, nós queremos convidá-los para um outro momento, e aí sim nós vamos estudar. Vamos ler o texto? Daniel 8,14 diz assim: E ele me disse até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Esta profecia fala aqui, pastor Ricardo, 2300 tardes e manhã, né? E o santuário seria purificado. Que contexto era esse em que vivia Daniel, em que esta profecia foi dada?
o que significa estas 2.300 tardes e manhãs, pastor Ricardo? Bem, vamos lá, né? Que bom que você está aqui conectado conosco, animado aí para estudarmos esse tempo, Bênção, né? né? Deus não se atrasa, né, Não, pastor Flávio? de forma nenhuma. E esse é um tema muito interessante, porque assim como eu, você também já deve ter se atrasado alguma vez na sua vida, né, pastor Todos Flávio? nós, né, pastor Todos Ricardo? nós nos atrasamos, mas fato é que Deus nunca se atrasa. E a gente vai ver isso hoje aqui na profecia, através desse homem de Deus, Daniel. Daniel era um estudante da palavra de Deus, e ali chega um determinado momento da sua vida, ele é levado cativo para a Babilônia, e ali na Babilônia, pastor Flávio, mesmo cativo, mesmo em uma terra estrangeira, Daniel ele não deixa de estudar a Bíblia. E ele começa aí, a estudar, e ali a gente chega ao texto, né, de Ezequiel. Está aí bem pertinho de Daniel, Ezequiel capítulo 4, versos 6 e 7. Então, abra sua Bíblia conosco, terá para você aí também na tela, mas abra sua Bíblia, é muito importante que você abra a Bíblia, que você busque a sua Bíblia, que você marque aí o texto, para que você veja realmente e compreenda aquilo que Deus está querendo dizer para você. Então, vamos a Ezequiel capítulo 4, versículos 6 e 7, e diz assim: quando tiverdes cumprido estes dias, deitar-te-ás sobre o teu lado direito, e levarás sobre ti a iniquidade da casa de Judá. 40 dias te dei, cada dia por 1 ano. Uau. Voltarás, e aí o texto continua. Veja, o que é interessante para nós desse texto, essa parte A do versículo 7. Ou seja, Deus... A Bíblia, ela contém profecia, a Bíblia contém história, a Bíblia contém poesia, a Bíblia contém histórias de amor. A Bíblia é um livro completo, né? O próprio nome, pastor Flávio, Exatamente. Bíblia, biblos no grego, significa biblioteca, um compêndio de livros. E no contexto, quando a Bíblia está trabalhando profecias, 1 ano é o equivalente a um dia profético, né? Ou seja, um dia, segundo Ezequiel e outros textos da Bíblia, equivalem a 1 ano. Então, toda vez que nós virmos um dia, ou, na versão bíblica, tarde e manhã, nós podemos entender que em profecia significa 1 ano, pastor Flávio. Muito bem. Então, pastor Ricardo, a gente percebe no texto bíblico 2.300 tardes e manhã, né? E a Bíblia é extraordinária porque é exatamente isso, né? Quando Deus criou o mundo, ele diz, houve tarde, manhã, primeiro dia, tarde, manhã, segundo dia. Então, um dia é formado de uma parte escura, 12 horas de parte escura, 12 horas de parte clara. Então, 24 horas nós temos um dia. E cada dia até por 1 ano. Alguns nos questionam, né, pastor Flávio, por que nós, adventistas do sétimo dia, nós guardamos o dia de um pôr do sol ao outro? Sim. E a resposta o senhor acabou de dar, né? Exatamente. Porque a Bíblia diz que um dia, na sua origem, é tarde e manhã. Ou seja, começa-se na parte escura do dia e vai-se para a parte clara do dia, de uma parte à outra, né? Exatamente. Então, queridos amigos, logo nós entendemos, pastor Ricardo, que esta profecia de Daniel, ela está falando de 2.300 tardes e manhãs, ou seja, 2.300 anos. E aí Daniel, no capítulo 9, 24, né, o anjo vai explicar esta visão para Daniel. E eu gostaria que o senhor fizesse essa introdução para nós entendermos como é que o anjo introduz este assunto, né? Porque as 2.300 tardes e manhãs, ou seja, 2.300 anos proféticos, vai começar com outro período de tempo. Exatamente. Quando nós pensamos em Daniel, Daniel ele havia estudado o livro do profeta Jeremias e ele percebeu que uma profecia estava se findando. Sim. Que era ali, né, o período que ele estava vivendo e que logo Deus precisava dar para ele ali uma garantia do que iria acontecer. Exatamente. E Daniel então começa a buscar e ele recebe ali, você conhece a história de Daniel, o seu livro já começa, né, com sonhos e visões, ele ali cativo no país da Babilônia, e nesse contexto acontece algo muito interessante na vida de Daniel, pastor Flávio, que eu acho muito bonito, é a questão de que Daniel ele começa a clamar a Deus por entendimento do que ele havia visto. Eu imagino você, querido amigo, querida amiga que nos assiste, que você também, em algum momento da sua vida, você já teve algo que você não entendeu e que isso causou uma inquietação na sua cabeça.
Exato. Todos nós temos isso, né? Desde pequenos, né? O próprio Gabrielzinho, daqui a pouco, indo para a escola, né, pastor Flávio? Já começa, papai, o que é isso? Então, nós, desde a nossa infância, a gente vai para a escola e a gente começa a ter coisas ali que a gente não entende. E a gente começa a buscar desesperadamente até que você consiga entender. E aqui acontece justamente isso. Daniel, ele vai ter um momento da sua vida e ele vai começar a buscar a origem, ele vai começar a buscar o entendimento desta profecia, que seria ali então a profecia das 2.300 tardes e manhãs, e uma profecia também conhecida como as 70 semanas. Olha e aí. Essas 70 semanas, Detalhes pastor Flávio, interessantes. a Bíblia diz para nós, o anjo vai relatar a Daniel, que essas semanas elas foram cortadas da grande profecia. Ou seja, 70 semanas equivale a 490 anos, que seriam tirados, ou seja, eles faziam parte dos 2.300 anos. Complicou aí sua cabeça? Vá anotando, Faça viu? uma anotação aí. Imagina você uma profecia grande. 2.300 anos. 2.300 anos. E desses 1.300 anos, uma profecia menor, que faria parte dessa profecia maior. Então, seria as 70 semanas, que seriam 490 anos. E da mesma forma que talvez você que está ouvindo esse assunto pela primeira vez ficou encucado, né, como diria aí a expressão brasileira, talvez você também ficou se perguntando, mas como assim 70 semanas, 490 anos, 2.300 horas de manhã, 2.300 anos, o que é isso? E Daniel ficou com essa inquietação. E ele começa, pastor Flávio, a clamar a Deus, a jejuar, buscando a Deus, de Deus uma resposta, e até então que Deus envia um anjo. E é interessante, né, que o anjo é travado, a gente não tem tempo de discorrer sobre isso, mas é um evento muito importante que acontece ali, até que o anjo chega e então ele vai trazer para Daniel a explicação de todo esse contexto, né, da profecia menor e da profecia maior, que vai culminar exatamente, mas daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Exatamente. Só para o nosso amigo pastor que está em casa ali, nos assistindo na igreja, entender isso, vamos ler esse texto? Daniel 9, Daniel 9, 24. E aí, logo em seguida, eu vou emendar aqui, já leu o 25 e a gente vai caminhando aqui, né? Tá bom, beleza. Daniel 9, 24. Olha que coisa interessante. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para fazer cessar a transgressão e para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Então veja, fica claro para nós aqui então o seguinte, pastor, para ficar bem pedagógico para os nossos amigos entenderem aí essa profecia. 2.300 anos, e desses 2.300 anos nós temos no início dessa profecia um recorte de 70 semanas, ou seja, 490 anos. E nesse período iria acontecer tudo isso que o verso 24 está dizendo para nós aqui, não é verdade? Então está lá, fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e também ungir quem? O Santo dos Santos. E aí eu quero que você já leia comigo agora o verso 25, que daqui a pouquinho o pastor Ricardo também vai trazer outros detalhes interessantes, e diz assim, olha, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, olha isso, até o ungido príncipe, 70 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Pastor, o senhor falou aí 2.300 tardes e manhãs, que são os 2.300 anos, falou das 70 semanas e agora aparece 62 semanas aqui. Que bagunça, né? Que bagunça, que coisa. Então, o importante é que você entenda que agora, através desse texto, nós temos já um princípio de início dessa profecia, que é a saída e a ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Nós não vamos ler o texto aqui por uma questão de tempo, mas você vai encontrar esta ordem em Esdras, no capítulo 7, você tem uma cópia ali da carta que o rei envia através do servo ali, e Esdras ele tem uma cópia fidedigna deste documento que mostra esta ordem, que acontece, pastor Ricardo, no ano 457
antes de Cristo. Então, a partir desta data, deste decreto, nós temos o início, então, das 2.300 tardes e manhãs, nós temos o início das 70 semanas e destas 62 semanas. E é interessante, pastor, porque a profecia ela se cumpre assim, de uma forma espetacular. Realmente, no final desse período de mais de 400 anos, e justamente ali no ano 27, nós temos ali não só a questão do nascimento de Cristo nesse período, mas agora Jesus ele é batizado, ele é ungido, e isso está registrado em Lucas capítulo 3, 21, e eu quero que você leia comigo apenas agora o capítulo 4 e o verso 18, e você vai ver como que essa profecia se cumpre, né? Lucas 4, 18. Abra sua Bíblia aí comigo. E aí, pastor Ricardo, tem um outro detalhe nessa profecia aí, que alguns amigos já estão curiosos para entender. Mas olha só, 4:18 vai dizer assim, ó. Espera aí, vamos voltar mais uma página aqui. Ó, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou para proclamar a libertação aos cativos. Lembra lá do texto? Libertação aos cativos, restauração à vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos. Então, quando Jesus vem, nasce e ele é batizado, conforme o texto de Lucas 3, 21 e 22, se cumpre esta primeira parte da profecia bíblica, pastor, né? E a gente vai caminhando aqui agora e veja só, Daniel ora, o anjo vem e explica, nós já temos elementos bíblicos para a formação desse quadro profético. Pastor, e aí? Tem Então, mais períodos de tempo para a gente considerar? Vamos lá, vamos seguindo o texto. Você está percebendo que nós estamos seguindo aí o texto de Daniel. Isso. Mas como diz a Bíblia diz em Isaías que nós precisamos, Isaías capítulo 28, que nós precisamos estudar um pouco aqui e um pouco ali sobre o mesmo assunto. Você já tem acompanhado essa metodologia conosco. Então vamos dar sequência aqui ao texto de Daniel, capítulo 9. E nós lemos aí o 25, vamos ler então o 26 e o 27. Acompanha conosco aí a leitura do verso 26 e do verso 27. E diz assim: depois das 62 semanas será morto o ungido e já não estará, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até ao fim haverá guerra, desolação são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre as asas das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Uau, pastor, seja, quantos elementos que coisa aí, né? interessante. Então vamos lá. Você que está acompanhando aí a matemática, né? Sim. Você que está acompanhando com a gente. Nós temos um período maior, 2.300 tardes e manhãs. Isso. Desse período nós temos 70 semanas. E aqui o pastor Flávio já deu para nós o início, o start desta profecia, que como ela é uma profecia só, quando começa as 70 semanas, automaticamente começam as 2.300 tardes e manhãs. Perfeito. Aqui então, o texto de Daniel capítulo 26 vai dar para nós ali 62 semanas. 62 mais 7 vai dar quanto? 69, né? Se você não fugiu do Mobral, é isso mesmo, pastor Flávio? Exatamente. 69 semanas. Então vamos lá. 69 semanas é extremamente interessante porque a profecia vai dizer para nós que nós temos um período de 70 semanas. Correto. Então, quando nós pensamos nas 69 semanas, exatamente 483 anos, né? Ou na profecia dias, mas anos literais, após o decreto lá, que você abriu a sua Bíblia aí, em Esdras, né? Capítulo 7, em 457, Jesus apareceu, e isso vai dar exatamente no ano 27 da nossa era, no ano 27 DC, depois de Cristo. E aí, exatamente 3 anos e meio, em meados, né, ali, as 70 semanas da 70ª semana, né, quando iria se cumprir as 70 semanas, então Cristo ele morre na cruz do Calvário. E pastor Flávio, a gente percebe... Que precisão, hein, pastor? A precisão, isso que eu ia dizer,
é muito exato, é muito preciso, né? E talvez você pode se perguntar, mas por que, pastor, que Deus colocou tantas datas, tantos números, né? Na teologia a gente chama de gematria bíblica. Por que tantas coisas? E é justamente para que quando você olhasse para a Bíblia, quando você fosse estudar as profecias, pastor Flávio, você percebesse que não é uma coincidência. Você percebesse que não é o acaso, porque Deus colocou minúcias, Deus colocou detalhes, para que quando você acompanhasse a profecia bíblica, você veria que o sacrifício do Cordeiro Pascual aconteceria exatamente como um símbolo, a representação, o antítipo daquilo que Deus havia profetizado há muitos anos no passado. Imagina, lá na Babilônia, com Daniel cativo, Esdras, Neemias, Jeremias, e Deus ainda assim, de maneira muito clara, prometeu para você e para mim que isso iria acontecer, né? Então a gente percebe que o sistema, né, enquanto Jesus, o querido Filho, né, de Deus, um texto que me chama muita atenção, é o texto de Mateus, capítulo 27, verso 51, eu quero mencionar ele para você rapidinho, diz assim: naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo, a terra tremeu e as rochas se partiram. Uau. Ou seja, tem um autor que eu gosto muito, pastor Flávio, ele diz que no nascimento de Cristo, né, houve uma conturbação completa na terra, né? E é interessante porque no nascimento de Cristo houve luz à meia-noite, na sua morte houve trevas ao meio-dia. Então nós vemos, né, que a morte de Cristo abalou o nosso planeta inteiro, né? A gente teve ali trevas, escuridão no meio do dia, um eclipse total, sem previsão astronômica. Nós temos ali o tremor da terra, e lá no santuário, como o pastor Flávio leu para nós, você acompanhou a leitura, lá no santuário houve uma conturbação. E até interessante, pastor Flávio, porque a tradição judaica, ela vai dizer que, se você perceber, Cristo morre, ele morre exatamente no momento do sacrifício da tarde. Se você acompanhar ali, você vai perceber, sabe-se, né, que a hora, você vai começar a contar a primeira hora às 6 horas da manhã, quando o sol nasce, a segunda hora, a terceira hora às 9, e assim sucessivamente. Quando você acompanha esta contagem, você vai perceber que Cristo ele morreu exatamente no horário do sacrifício da tarde. Então, nesse momento, o véu do santuário se rasga de alto a baixo, e é interessante porque isso não poderia acontecer sem o auxílio de mãos. Exatamente, sobrenaturalmente. Sobrenatural. Né? Se fosse o contrário, alguém poderia dizer, não, mas alguém puxou e ali o véu se rasgou. Mas a Bíblia diz de maneira muito clara, Mateus deixa claro que foi de alto para baixo. Ninguém poderia subir lá em cima e rasgar. E é interessante ainda, pastor Flávio, porque a tradição judaica vai dizer que o sacerdote estava com o cutelo, estava com a faca na mão para imolar o cordeiro, né? E o cordeiro, nesse momento, a terra treme, o véu se rasga e o cordeiro pascual foge, porque o cordeiro real estava sendo entregue na cruz do Calvário, estava sendo morto. Se cumprindo como forma exata a profecia bíblica, sim, conforme os textos de Daniel 9, 24, 25, 26 e 7, quando a Bíblia diz que faria cessar o sacrifício. Ou seja, todo aquele sistema sacrificial do Antigo Testamento, em forma de animais, em que tinha que levar ali, né, e orar na cabeça daquele animalzinho, transferindo a culpa, né, simbolicamente da pessoa para ele, e ele morria no lugar. Agora Cristo está ali pendurado na cruz, morto como Cordeiro Pascual, né, remindo os nossos pecados. Né? Então, olha que coisa interessante. E pastor Flávio, da mesma maneira, né, que essa profecia ela se cumpriu assim, e você acabou de perceber que ela se cumpre de maneira exata, com as minúcias dos detalhes, logo após a morte de Cristo, nós temos o restante, para que se complete então as 70 semanas, 70 semanas, né? Ficou faltando a um outra período metade, né, da semana. E isso acaba ali, né, nós sabemos, em 34, ali com a morte de Estevão, e termina ali então o período das 70 semanas. Mas, se a gente fizer as contas, ainda falta um período para terminar os 2.300 anos. Sim. Porque... E o que acontece aí nesse restante desses mais de 1.800 anos? Nós temos aqui, então, até agora, né, pastor? 490 anos, né? E vamos só recapitular, então, para os nossos amigos. Sim, importante. Né? Para os nossos amigos pegar a ideia da profecia. Então, veja. Daniel, ele está ali
cativo, ele tem o sonho com essa visão, ele sabe que profeticamente já está acontecendo alguma coisa, né? E ele ora, pede a Deus, Deus envia o anjo e ele dá todo esta profecia cronológica relacionada ao tempo em que ele diz, olha, até 2.300 tardes e manhãs o santuário vai ser purificado. Essa profecia começa com as 70 semanas, com as 62 semanas, e dentro desse contexto nós ainda temos mais metade de uma semana e metade de outra semana. Né? Na última parte, né? Na última semana nós temos ali metade e metade. Então tudo isso se cumpre. A gente pega lá 457, a saída da ordem, né, daquele decreto para restaurar Jerusalém, a gente vai caminhando, chega no ano 27, né, Jesus é ungido, a gente caminha mais um pouquinho, chega no ano 34, Estevão é morto, e a partir do momento que eles matam Estevão, pastor, eles estão rejeitando todo aquele sistema sacrificial de Cristo, né, e, enfim... Agora nós temos as 70 semanas cumpridas e, como o senhor disse, está faltando um período de tempo para completar os 2.300 anos. Para a purificação do santuário. Para a purificação do santuário. Amigos, eu quero então retomar com você o que nós começamos. Daniel 8,14, a gente considera ali que este santuário seria purificado, ou seja, o santuário só seria purificado no final do período das 2.300 tardes e manhãs. Como é que eu vou saber quando é que esse santuário seria purificado, pastor Ricardo? É simples. Eu preciso pegar esses 490 anos e adicionar o restante de tempo que falta, né? Sim. Então, se eu pego lá, se eu pego 2.300 anos menos 490 anos, eu vou chegar à conta de 1810. 1810. Então, se eu adicionar na cronologia bíblica a partir do ano 34, né, mais 1810 anos, eu chegarei à data de 1844. E aí, pastor? Mas 1844, santuário foi purificado, como é que funciona isso? Bom, para a gente entender essa questão, nós precisamos voltar um pouquinho no tempo e ver o que acontecia no dia da expiação. Havia uma passagem do lugar santo para o lugar santíssimo. Então significa que Jesus ele deixa o lugar santo no santuário celestial e ele passa agora para o lugar santíssimo e começa-se um momento de quê? De juízo. Sim. E né? dois detalhes importantes sobre isso, né, pastor Flávio, é que isso acontecia apenas uma vez no ano. E isso é tão importante, meu querido, que era somente neste dia que os judeus falavam o nome de Deus. Todas as vezes que a sua Bíblia aparece Senhor com letras maiúsculas, o tetragrama sagrado, né, Yod, He, Vav, He em hebraico, ele acontecia apenas uma vez no ano. E somente quem fazia isso era não o sacerdote, mas o sumo sacerdote, correto? Sumo sacerdote, exatamente. E a gente percebe a importância desse dia, né? O dia do Yom Kippur. Exatamente. Bom, pastor, era isso que nós gostaríamos de considerar com você que está em casa. Como eu disse no início, essa profecia tem muitos detalhes. A gente poderia passar aqui bons momentos estudando apenas as 70 semanas, ou apenas as 62 semanas, ou apenas a última semana, né? Nós poderíamos considerar apenas o acontecimento histórico, que também é bíblico, está em Apocalipse, capítulo 10, né? que casa com esta questão de 1844. Mas nós queremos fechar este assunto aqui, pastor Ricardo, deixando aqui as considerações finais, porque fica claro para nós que 1844 tem ali o término dessa profecia e, ligando ao simbolismo do santuário, a gente entende que começa a partir daí uma situação de juízo sobre a terra, de eventos finais sobre a terra. Então, eu posso dizer que eu estou vivendo nesta era pós-1844. Conhecida como tempo do fim. Tempo do fim, ou seja, eu estou vivendo no tempo do fim. O que falta acontecer então? E aí eu quero, neste momento, olhar para você e quero fazer um apelo ao seu coração.
Preste atenção aqui, querido amigo e querida amiga que me assiste neste momento. Você percebeu que Deus não se atrasa? O tempo que Ele determina, Ele cumpre? Então, veja, já se passaram os 2.300 anos e Jesus, nesse momento, está no santuário celestial. E sabe o que Jesus faz ali? Ele está intercedendo por mim e por você. Significa que nós já estamos vivendo nesta era pós 1844. Eu estou vivendo no tempo do fim. E esse tempo do fim também é o tempo da graça. É interessante porque hoje nós temos a oportunidade de ir até Cristo e agradecer a Ele por esse trabalho especial que Ele está realizando no santuário celestial. Em breve Ele voltará. Nós não podemos rejeitar esta graça como fizeram os judeus. Nós não podemos rejeitar este amor insondável e inexplicável de Cristo por mim e por você. Eu preciso aceitar. Então a mensagem de hoje, esse estudo de hoje, serviu para mostrar o cumprimento exato da profecia bíblica. E se Jesus disse que Ele voltaria após esse período, você pode acreditar que isso será real. O que está acontecendo no seu viver? Por onde você tem andado? Que pensamentos você tem tido acerca de Deus? Eu gostaria de convidá-lo a orar comigo nesse momento, a colocar a sua vida nas mãos de Deus, reconhecer que estamos vivendo nos momentos finais da história do planeta Terra e, assim como se cumpriu todos os ritos proféticos e os tempos proféticos na Bíblia, a volta de Jesus também será uma realidade. Eu preciso estar preparado e você precisa estar preparado. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por esse tempo de graça que ainda nós temos, por esse tempo de oportunidade. Um dia Jesus Cristo vai sair deste santuário e Ele dirá, está feito. E quando Ele falar essas palavras, se cumprirá o que diz a Bíblia, continue o justo na prática da justiça e continue o ímpio na prática da impiedade. De que lado você estará? Dos justos ou dos ímpios? Quando Jesus disser, está feito, e aí? Ore comigo e vamos pedir a Deus que Ele conduza a nossa vida e nos coloque do lado dos justos. Querido Deus, obrigado por esta profecia bíblica. Obrigado, Pai Santo, pelo fato do Senhor ter deixado ela na Bíblia para que nós pudéssemos ler. Através dela nós entendemos os tempos em que estamos vivendo. Já se passou esse período. Desde 1844, Jesus já está no santuário celestial, intercedendo por mim e por este amigo, por esta amiga que está nos assistindo. Mas nós entendemos, Pai, que estamos vivendo nos últimos dias da história do planeta Terra. Virá um outro tempo em que Jesus dirá, está feito. E então se cumpre o que está escrito na Bíblia, em que Ele retornará a esta terra com poder e grande glória, e com Ele todos os seus anjos. E Ele vai reunir todos os habitantes do planeta Terra. Ele vai colocar uns do lado direito, outros do lado esquerdo. Mas somente para os salvos Ele dirá, vinde benditos de meu Pai. Que eu esteja lá, que este meu amigo, que esta minha amiga que nos assiste esteja lá. Que este seja um momento de oportunidade, um tempo de graça, para que eu possa reconhecê-lo como o Senhor da nossa vida. Eu entrego estas vidas e estas pessoas em tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pastor Ricardo, chegamos ao fim desse estudo, mas nós ainda temos mais alguns temas a considerar e por isso você é o nosso convidado. Com certeza. Uma boa noite e até mais. Até o próximo domingo.